No interior da tumba do rei Tutankhamon, passando pelos santuários dourados e pela famosa máscara, Howard Carter encontrou dois pequenos caixões simples. Carter iniciou a sua escavação da câmara funerária dentro do túmulo de Tutankhamon e encontrou o sepultamento intacto de Tutankhamon, que estava essencialmente contido dentro de 9 camadas protetoras, dentro dos restos mumificados de duas meninas que nunca nasceram. Elas foram guardadas em uma faculdade de medicina, quase esquecidas. Mas eis a questão. Cientistas acabaram de realizar testes de DNA neles e os resultados revelaram um mistério de 3.000 anos. Esse segredo, oculto em seus próprios genes, reescreve a história da dinastia mais famosa do Egito. Uma pista escondida à vista de todos. Quando Howard Carter, em 1922, conseguiu romper o portal selado da tumba do rei Tutankhamon, o mundo ficou deslumbrado com o ouro. O primeiro relato de seu parceiro, Lord Carnarvon, perguntava: "Você consegue ver alguma coisa?" A famosa resposta de Carter foi: "Sim, coisas maravilhosas." E ele não estava errado. A tumba estava repleta de mais de 5.000 artefatos de valor inestimável. Havia carruagens douradas, móveis elaborados, santuários cravejados de joias e, claro, a deslumbrante máscara funerária de ouro maciço que se tornou um símbolo do próprio Egito antigo. Foi e continua sendo a maior descoberta arqueológica da história. Mas eis a questão. Por causa de todo o brilho, alguns dos itens mais pessoais e, como se constatou, mais importantes foram quase completamente ignorados. No interior da tumba, em uma câmara chamada Tesouro, Carter encontrou uma simples caixa de madeira sem decoração. Não era coberta de ouro. Era lisa. Dentro dessa caixa, ele encontrou 2 caixões em miniatura, lado a lado. Eram minúsculos, feitos para corpos não maiores que uma boneca. Um dos caixões tinha pouco mais de 19 polegadas de comprimento. Cada pequeno caixão foi esculpido em uma única peça de madeira. Quando Carter e sua equipe os abriram, descobriram que estavam encaixados uns dentro dos outros. Cada um continha um segundo caixão minúsculo, este folheado a ouro. E dentro desses, envoltos em linho, estavam as menores múmias já descobertas. Não eram bebês, mas fetos. Eram os filhos não nascidos do rei Tutankhamon. A primeira múmia, menor, era um feto feminino, com apenas cerca de 5 meses de gestação. A segunda, um pouco maior, também era um feto feminino, estimado entre 7 e 9 meses de gestação. Ela estava quase no final da gestação, uma menina que poderia ter sobrevivido. Esta foi uma tragédia humana, escondida em meio ao esplendor do funeral de um rei. Por décadas, foi apenas isso. Uma triste nota de rodapé. A maioria das pessoas nem sabe que foram encontrados. O que a maioria das pessoas não percebe é que até mesmo a descoberta foi confusa. As faixas que envolviam os caixões traziam o nome da rainha Tá, a avó de Tut. Isso levou alguns especialistas da época a questionarem se eles eram mesmo da família Tutsi. Talvez fossem algum tipo de oferenda ritual. Alguns sugeriram que foram colocadas na tumba para permitir que Tutankhamon vivesse como um recém-nascido na vida após a morte, um renascimento simbólico. A verdade é que ninguém sabia. Assim, por quase um século, essas 2 pequenas múmias foram transferidas para a Escola de Medicina do Cairo, onde permaneceram guardadas. Nunca foram exibidas ao público. Nunca fizeram parte da deslumbrante exposição sobre os tesouros de Tutankhamon, que percorreu o mundo. Eram apenas uma curiosidade médica, um enigma sem resposta. Mas em 2008, tudo mudou. O poderoso chefe de antiguidades do Egito, Zahi Hawass, anunciou um novo e ambicioso plano. Um laboratório de DNA totalmente novo, com um investimento de 5 milhões de dólares, estava sendo construído, e seu primeiro alvo seriam as múmias reais. A equipe anunciou que coletaria amostras da múmia de Tutankhamon, pela primeira vez, dos 2 fetos mumificados. O objetivo era simples: descobrir, de forma definitiva, se eram realmente dele. A questão era: seria possível trabalhar com
A Antígua é incrivelmente difícil. Ele se fragmenta ao longo de milhares de anos, e o risco de contaminação por todas as pessoas que manusearam a múmia desde 1922 era enorme. Alguns especialistas criticaram abertamente o projeto, dizendo que era duvidoso que ele pudesse produzir um resultado científico real. Eles temiam que o projeto fosse mais para exibição do que para fins científicos. Mas a equipe prosseguiu. Eles perfuraram os ossos densos das pequenas múmias em busca de uma amostra limpa. Eles estavam prestes a desvendar um segredo, mas não era o que esperavam. A identidade dos fetos era apenas a primeira peça do dominó. O verdadeiro segredo era maior. Era um segredo sobre toda a família de Tutankhamon. Um segredo tão sombrio que seu próprio povo tentara apagá-lo da história. O DNA. Naqueles minúsculos corpos esquecidos, continha a chave para um escândalo real que explicava tudo. A doença de Tutankhamon, seu casamento trágico e o fim súbito e ardente de toda a sua linhagem. O segredo dos fetos escondia uma verdade familiar muito mais sombria, uma linhagem condenada. Então, é o seguinte: para entender o segredo, precisamos entender o próprio rei. Todos são obcecados pela máscara de Tutankhamon, mas o homem por trás dela era uma figura trágica. Ele não era um poderoso faraó guerreiro, não era um grande construtor. O mais curioso é que ele passou a maior parte de sua curta vida sofrendo com o que parece ser uma dor crônica. Quando os cientistas fizeram tomografias computadorizadas em sua múmia em 2005, eles não estavam procurando por uma árvore genealógica. Eles estavam tentando descobrir como ele morreu. Durante anos, a teoria mais popular era de que ele havia sido morto por um golpe na cabeça, provavelmente desferido por seu ambicioso conselheiro. Mas as tomografias não mostraram nenhuma evidência disso. O buraco em seu crânio foi feito pelos embalsamadores após sua morte, uma prática comum para remover o cérebro. Mas os exames revelaram uma série de problemas de saúde dolorosos. O que a maioria das pessoas não percebe é que o rei Tutankhamon era fisicamente frágil. Ele tinha cerca de 1,68 metros de altura, mas não tinha porte físico de um rei. Para começar, ele tinha um pé torto congênito grave. Seu pé esquerdo era muito deformado e os ossos dos dedos estavam necrosados, ou seja, o tecido estava literalmente se deteriorando. Ele não conseguiria apoiar todo o peso naquele pé. Ele mancava com dificuldade e muita dor. E veja só, isso não é especulação. Dentro de seu túmulo, Carter encontrou mais de 130 bengalas. Pense nisso. Não uma ou duas para cerimônias, mas uma coleção enorme. Muitas delas mostram claros sinais de uso. Os cabos estão desgastados e as bases arranhadas. Este era um jovem que, aos 19 anos, não conseguia andar sem ajuda. Ele é frequentemente retratado sentado, mesmo durante atividades como arco e flecha, onde um faraó normalmente seria representado em pé, ereto. Mas isso não é tudo. Os exames também mostraram que ele tinha fenda palatina, uma abertura no céu da boca que dificultava a fala e a alimentação. Ele também tinha escoliose, uma curvatura da coluna vertebral. Este era um rei que estava, na falta de uma palavra melhor, fragilizado. Sua morte, concluíram os cientistas, foi provavelmente um trágico acidente. Pouco antes de falecer, ele sofreu uma grave fratura na perna esquerda, a mesma perna onde tinha o pé torto. Foi uma fratura feia logo acima do joelho. Num mundo sem antibióticos, uma fratura exposta como essa representa um risco enorme. E então, os testes de DNA em 2010 acrescentaram a peça final. Encontraram material genético do Plasmodium falciparum, o parasita que causa a forma mais grave da malária. Então, eis o cenário. Um rapaz de 19 anos, já debilitado por uma vida inteira de doenças genéticas, sofrendo de uma fratura recente e grave na perna, contrai subitamente um caso grave de malária. Foi a tempestade perfeita. Ele provavelmente morreu devido à combinação da infecção na perna e da febre alta da doença. Agora, vamos falar sobre sua esposa. É aqui que a tragédia dos fetos se torna evidente. Sua rainha era Ankhaon.
O casamento deles não foi apenas uma aliança política. Foi uma tentativa desesperada de dar continuidade à linhagem real. E, como em muitas famílias reais, ela era sua meia-irmã. Era filha de seu pai com sua esposa principal, Nefertiti. Tut e Anka'an se casaram quando ele tinha apenas 9 ou 10 anos e ela cerca de 13. Eram crianças que receberam o trono do império mais poderoso da Terra, ambos carregando um pesado fardo genético. Os 2 fetos mumificados foram suas únicas tentativas conhecidas de ter um herdeiro. Imagine a dor. 2 gestações, uma perdida no meio, a outra no final. Não foi apenas uma falha da realeza. Foi uma tragédia profundamente pessoal para um jovem casal. A história de Ankaman fica ainda mais triste. Após a morte de Tutankhamon, ela ficou sozinha. Uma viúva adolescente em uma corte repleta de homens ambiciosos. Temos o registro de uma carta desesperada, supostamente escrita por ela, enviada ao rei dos Hititas, o grande inimigo do Egito. Nela, ela escreve: "Meu marido morreu e eu não tenho filhos. Envie-me um de seus filhos e ele será meu marido. Não tomarei um dos meus servos para me casar." Ela estava apavorada. O servo a quem ela se referia provavelmente era eu, o conselheiro que agora ambicionava o trono. E veja só, eu possivelmente era seu avô. O rei hitita, após alguma suspeita, finalmente enviou seu filho, o príncipe Zananza. Mas o príncipe nunca chegou ao Egito. Ele e seus acompanhantes desapareceram na estrada, quase certamente interceptados e eliminados pelos homens de Ea. Depois disso, Anka-san desaparece da história. Um anel foi encontrado, comprovando seu casamento com Yi. Parece que seu pior medo se concretizou. Ela foi forçada a se casar com o servo. Ele se tornou faraó e nunca mais se ouviu falar dela. Então, a pergunta é: por quê? Por que essa família era tão problemática? Por que sua linhagem era tão frágil a ponto de terminar em tragédia e desaparecer? A resposta não estava no túmulo de Tutankhamon. Estava no túmulo do verdadeiro segredo real, o homem que tentaram apagar da história. Para descobrir a verdade, precisamos voltar uma geração. A estranha arte de Amarna. O segredo revelado pelo DNA não dizia respeito apenas a Tutankhamon. Dizia respeito ao seu pai. Um homem tão controverso, tão excêntrico, que faraós posteriores tentaram fingir que ele nunca existiu. Seu nome era Akhenaten. E ele é, sem dúvida, uma das figuras mais estranhas e revolucionárias de toda a história. Então, é o seguinte: por milhares de anos, o Antigo Egito teve uma vasta coleção de deuses. Havia a Lua, o rei dos deuses, Osíris, o deus do submundo, Ísis, a deusa da magia, e centenas de outros. Os sacerdotes desses deuses, especialmente os sacerdotes da Lua na capital dos ladrões, eram incrivelmente poderosos. Controlavam vastas extensões de terra e riquezas, por vezes rivalizando com o próprio faraó. Então, Akhenaton ascende ao trono e faz o impensável. Basicamente, ele os demite a todos. Declara que todos os antigos deuses são falsos. Afirma que existe apenas um deus verdadeiro, o disco solar. Isso foi um choque enorme. Não foi apenas uma mudança religiosa. Foi um terremoto político. Ele estava arrancando o poder do sacerdócio e concentrando-o em si mesmo como a única e verdadeira voz do Aton na Terra. Mas ele não parou por aí. Ele abandonou a antiga capital dos ladrões. Mudou toda a sua corte, centenas de milhares de pessoas, para o meio do deserto. Lá, construiu do zero uma nova e extensa capital dedicada ao seu novo deus. Chamou-a de Akatatan, o horizonte do Aton. Hoje a chamamos de Amarna. E é aqui que as coisas ficam estranhas. O estilo artístico do período de Amarna é diferente de tudo o que existe na história egípcia. Por milênios, os faraós sempre foram retratados como figuras perfeitas, musculosas e heróicas. Mas a arte de Amarna é diferente. Akhenaten é retratado com um rosto longo e fino, um pescoço delgado, uma barriga proeminente, quadris largos e traços quase femininos. Sua esposa, a famosa rainha Nefertiti, é retratada como uma beleza estonteante,
Mas seus filhos, suas 6 filhas, são todos retratados com cabeças estranhamente alongadas. O que a maioria das pessoas não percebe é que, por décadas, historiadores e cientistas acreditaram que Akhenaten e sua família deviam ter algum tipo de condição genética. Teorias como a Síndrome de Marfim ou a Síndrome de Froelich foram levantadas para explicar os membros longos, a forma corporal peculiar e os crânios alongados. Parecia a única resposta lógica. Akhenaten e Nefertiti governaram juntos, quase como iguais. Suas 6 filhas estão por toda parte nas representações artísticas, sugerindo uma família unida e amorosa. Mas eis a questão. Em todas essas obras, não há registro de filhos homens entre Akhenaten e Nefertiti. Então, se eles só tiveram filhas, de onde veio o rei Tut? Este era um dos maiores mistérios da egiptologia. Sabíamos que o nome original de Tutankhamon era Tutankhaten, a imagem viva de Aten. Isso o ligava firmemente ao rei herege. Mas seria ele um filho, um sobrinho, um completo desconhecido? Bem, quando Akhenaten pereceu após 17 anos de governo, sua revolução desmoronou completamente. O mais incrível é que parece ter acontecido quase da noite para o dia. Os sacerdotes de Amon, que aguardavam nas sombras, retomaram o poder com força total. Eles agarraram Tutankhaten, de 9 anos, colocaram-no no trono e imediatamente o forçaram a mudar seu nome para Tutankhamun, a imagem viva de Amun. Estavam desfazendo a heresia. Forçaram-no a abandonar a cidade desértica de Amarna. A areia voltou a engolir a cidade e ela foi esquecida. Então, os novos faraós, especialmente Hormby, e os governantes da dinastia seguinte, iniciaram uma campanha para apagar Akhenaten da história. Este é o segredo que tentaram enterrar. Derrubaram seu templo, destruíram suas estátuas e apagaram seu nome e rosto de todos os monumentos que encontraram. Na lista oficial de reis, eles pularam diretamente do pai de Akhenaten para Tutankhamun, como se Akhenaten e sua revolução nunca tivessem existido. Por 3.000 anos, funcionou. Ele era o herege de Amarna, um fantasma, uma nota de rodapé, e sua árvore genealógica era uma completa bagunça. Ninguém sabia quem era quem. Quem era a mãe de Tut? Quem era o misterioso corregente de Akhenaten, Smenkhkare? Era tudo um quebra-cabeça. Era nisso que a equipe de DNA estava se metendo. Eles não estavam apenas identificando 2 fetos. Eles estavam prestes a reescrever a árvore genealógica que os próprios faraós tentaram destruir. O laboratório estava pronto, mas o DNA antigo é um inimigo traiçoeiro. O segredo dos irmãos. O anúncio, em 2008, de que Zahi Hawass e sua equipe iriam analisar as múmias reais foi um grande acontecimento. Como mostra um artigo antigo da época, havia muito ceticismo. A linhagem de um faraó é uma das questões mais importantes da história. E tem mais. Hawass havia se recusado por muito tempo a permitir que especialistas estrangeiros analisassem as múmias. Ele insistia que deveria ser um projeto totalmente egípcio. Então, com o financiamento do Discovery Channel, eles construíram um laboratório de análises biológicas de 5 milhões de dólares americanos dentro do Museu Egípcio, no Cairo. Não se tratava de uma instalação simples. Trabalhar com DNA antigo é um pesadelo. Ao longo de milhares de anos, as cadeias de DNA se fragmentam em minúsculos pedaços ilegíveis. Mas o maior inimigo é a contaminação. Pense bem. Howard Carter e sua equipe manusearam essas múmias. Anatomistas as dissecavam na década de 1920. Curadores as moviam. Turistas respiravam sobre elas. Todas as pessoas que já estiveram na mesma sala que as múmias deixaram células de pele e bactérias que as revestiam com DNA moderno. Encontrar o verdadeiro DNA antigo é como tentar encontrar um único grão de areia específico em um balde de areia suja e moderna. É por isso que alguns especialistas, como Abdel Halim Nurelain, estavam tão céticos. Eles alertaram que a equipe estava fazendo afirmações precipitadas, sem verificar os resultados em um segundo laboratório, o que é prática padrão.
A pressão estava sobre Howest para apresentar resultados, e resultados concretos, não apenas manchetes chamativas. A equipe, liderada por cientistas como Yahi Gad, começou a trabalhar. Eles usaram tomografias computadorizadas para mapear as múmias, não apenas para fins de saúde, mas também para encontrar o melhor local para perfurar. Precisavam chegar à parte mais densa do osso, onde o DNA estaria protegido da contaminação. Eles coletaram amostras de todo um elenco de personagens neste mistério familiar. Primeiro, do próprio rei Tutankhamon. Segundo, dos 2 fetos encontrados em seu túmulo. Terceiro, da misteriosa múmia da tumba Capis. 55. Esta tumba foi descoberta em 1907 e estava em completo estado deplorável. Continha um único caixão profanado. O nome havia sido apagado a cinzel. Dentro dela havia uma múmia masculina. Durante um século, as pessoas debateram sobre quem era. Seria Akhenaten? Seria seu misterioso co-regente, Sminkare? Em quarto lugar, 2 múmias foram encontradas em uma câmara lateral de uma tumba diferente, KV-35. Foram encontrados estendidos no chão, sem nome e abandonados. Um deles era o de uma mulher mais velha, que ficou conhecida como a Senhora Mais Velha. Baseando-se em suas feições, muitos acreditam que ela era a mãe da rainha Tai Akhenaten e avó de Tutankhamon. Em quinto lugar, ao lado dela, estava o corpo de uma mulher muito mais jovem. Ela ficou conhecida como a Senhora Mais Jovem. Sua identidade era um completo mistério. Quem era ela? Seria Nefertiti? Seria ela Kia, mais uma das esposas de Akhenaten? Ou seria alguém completamente diferente? Seu rosto estava gravemente danificado, aumentando o mistério. Essas 5 múmias, além de outras, continham a chave. A equipe coletou o pó ósseo, levou-o para o laboratório esterilizado e iniciou o lento e doloroso processo de extração e sequenciamento do DNA fragmentado. Eles buscavam 16 marcadores específicos que comprovassem o parentesco. Os primeiros resultados foram referentes aos fetos. O artigo de 2008 apenas levantou a questão. Os resultados de 2010 deram a resposta. O DNA era claro. Ambas as pequenas múmias compartilhavam DNA diretamente com a múmia de Tutankhamon. Eram, sem dúvida, suas filhas. A tragédia foi confirmada. Mas então analisaram o contexto mais amplo. Confirmaram que a senhora mais velha era de fato a rainha Tai. E confirmaram que a múmia KV-55, a profanada, era seu filho. Isso significava que a múmia KV-55 tinha que ser Akhenaten, o rei Herege. Então eles tinham o pai de Tutankhamon, Akhenaten. Tinham a avó de Tutankhamon, a rainha Tyr. Agora, a pergunta final de $1 milhão. Quem era a mãe de Tutankhamon? Eles examinaram a mulher mais jovem, a múmia sem nome encontrada no chão. Os resultados chegaram e foram absolutamente chocantes. O DNA da jovem mostrou que ela era filha da rainha Tyr, a mais velha. Isso significava que ela era irmã de Akhenaten. E então veio a confirmação devastadora. Ela também era mãe de Tutankhamon. Este era o segredo da realeza. Esta era a verdade oculta nos genes. Tutankhamon não era filho da bela Nefertiti. Ele era fruto da união entre um irmão e uma irmã. Akhenaten, o rei Herege, teve um filho com sua própria irmã. O DNA não revelou apenas um nome, desenterrou um pesadelo. A tragédia de Tutankhamon. Durante um século, fomos cegados pelo ouro. Vimos a máscara brilhante, as carruagens, os milhares de objetos espetaculares. E inventamos uma história para combinar. Criamos um conto romântico sobre um jovem rei, um faraó dourado que governou no auge do poder do Egito, abatido em sua plenitude. E quando seus escavadores começaram a morrer, inventamos uma nova história. A maldição dos faraós. Uma força sobrenatural guardando seu descanso eterno. Estávamos errados. Estávamos procurando nos lugares errados. A verdadeira história, a verdadeira tragédia, nunca teve a ver com magia. Era uma questão de ciência.
A verdadeira maldição não estava gravada nas paredes da tumba. Estava inscrita em cada célula do corpo de Tutankhamun. Em 2010, uma equipe de cientistas fez o que nenhum arqueólogo conseguiu. Desvendou o maior segredo do faraó. Usando um laboratório móvel de DNA, eles perfuraram o osso mumificado de Tutankhamun e de vários de seus parentes. Os resultados obtidos não foram apenas uma descoberta, mas uma confissão. Um segredo de família de 3.300 anos, exposto por um sequenciador de DNA. Essa única descoberta explicou tudo. Foi o fator surpresa que conectou todos os fragmentos da trágica vida de Tutankhamun. A equipe identificou o pai de Tutankhamun como a múmia da tumba KV 55, o rei herege Akhenaten, e sua mãe, a múmia conhecida como a jovem dama da tumba Kami 35. Mas a grande revelação foi a sua identidade. O DNA provou que ela não era uma das muitas esposas de Akhenaten. Ela era sua irmã por parte de pai e mãe. Isso não foi apenas um casamento real. Foi um apocalipse genético. Pense bem. Por décadas, todo o campo da egiptologia esteve obcecado com a estranha arte de Amarna, o período em que Akhenaton governou. A arte mostrava a família real com corpos bizarros, quase alienígenas, cabeças alongadas, pescoços finos, barrigas proeminentes, quadris largos e seios femininos. Era uma ruptura completa com os faraós rígidos e musculosos do passado. As teorias eram mirabolantes. Seria uma declaração puramente religiosa? Ao rejeitar os antigos deuses em favor de seu único e verdadeiro Deus, Akhenaton estaria ordenando a seus artistas que rejeitassem as antigas formas de arte para retratar sua família como seres andrógenos transcendentes de outro mundo, tocados pelo sol. Ou seria uma teoria ainda mais ousada, que sugeria que Akhenaten e sua família realmente tinham essa aparência? Acadêmicos propuseram uma longa lista de doenças exóticas. Seria a síndrome de Marfim, que causa figuras altas e de membros longos? Seria a síndrome de Froelich, responsável por características andrógenas? O estudo de DNA de 2010 reformula completamente esse debate. Embora essas síndromes específicas tenham sido refutadas, o DNA confirmou uma realidade muito mais sombria. A arte era realista. Não era apenas um estilo artístico, era um retrato clínico. Era o resultado visível e devastador de gerações de intensos cruzamentos consanguíneos, culminando no pesadelo genético da união entre irmãos. E se Akhenaten, em seu fanatismo religioso, visse essas deformidades não como uma maldição, mas como uma bênção? E se ele acreditasse que seu crânio alongado e seu corpo peculiar fossem marcas divinas? Provas de que ele e sua família eram um novo tipo de humano. Os filhos escolhidos do Atum. Sob essa perspectiva, a arte se torna uma peça de propaganda aterradora, celebrando a própria decadência genética que destruiria sua linhagem. E Tutankhamun herdou tudo isso. Todas as dolorosas doenças que acompanharam o rei Tutankhamun ao longo da vida, de repente, fizeram um sentido perfeito e horripilante. O pé torto congênito severo e as mais de 130 bengalas ornamentadas encontradas em seu túmulo não eram símbolos de poder. Eram necessidades médicas. Tomografias computadorizadas mostram um pé esquerdo torcido e deformado, uma condição conhecida como pé torto congênito. Este não era um rei que cavalgava carros de guerra. Este era um menino que não conseguia andar sem sentir dores excruciantes. Seu túmulo continha até mesmo um kit de primeiros socorros com sementes e ervas. Provavelmente uma tentativa desesperada de lidar com seu sofrimento crônico. A fenda palatina, um buraco no céu da boca que dificultava a fala e o deixava perigosamente suscetível a infecções respiratórias e sinusais. A escoliose, uma curvatura acentuada na coluna vertebral. Some-se a isso o diagnóstico de doença de Köhler, uma doença óssea rara e excruciante em que um osso do pé estava literalmente necrosando, se desfazendo por falta de fluxo sanguíneo. Seus ossos eram frágeis, enfraquecidos e quebravam com facilidade. Geneticamente falando, ele estava condenado desde o momento da concepção. Não se tratava de uma maldição vinda de um túmulo. Era uma maldição em seu sangue.
Esse perfil genético também reescreve a história de sua morte. A teoria do assassinato, um golpe na cabeça, já havia sido descartada há muito tempo por exames. A teoria do acidente de carruagem, sugerindo que sua perna quebrada infeccionou, sempre me pareceu heróica demais, cinematográfica demais. O estudo de DNA ofereceu um culpado mais patético e mais provável. Seu exame de sangue deu positivo para Plasmodium falciparum, a comprovação genética mais antiga conhecida da malária e a cepa mais grave da doença. Agora, veja o quadro completo. Um jovem rei, com menos de 19 anos, com o sistema imunológico comprometido desde o nascimento. Seu corpo já está em guerra consigo mesmo, lutando contra dores incapacitantes no pé, na coluna e na boca. Ele mal consegue andar. Então, um mosquito o pica. Para uma pessoa saudável, um desafio. Para Tutankhamon, foi uma sentença de morte. Não foi uma única coisa que o matou. Foi uma série de falhas catastróficas. A maldição genética de seus pais o enfraqueceu e um simples parasita deu o golpe final. A verdadeira tragédia, porém, não foi apenas sua vida. Foi seu legado. Selados em 2 pequenos caixões aninhados, enterrados a seus pés, estavam seus únicos filhos. 2 fetos mumificados, suas filhas. Por anos, isso foi visto como um gesto comovente e sentimental. Um pai que amava tanto seus filhos perdidos que queria levá-los para a vida após a morte. O estudo de DNA revelou uma história clínica ainda mais comovente. Os fetos foram testados. A mãe deles era sua esposa, Ankh-Sanaman, que também era sua meia-irmã, outra filha de Akhenaten. O DNA. A combinado deles era um coquetel tóxico e danificado. A equipe procurou por anormalidades nas pequenas múmias e as encontrou. O feto maior, próximo ao termo, também apresentava sinais de escoliose e da deformidade de Sprengel, uma omoplata congenitamente deslocada. Os mesmos problemas genéticos que afligiam Tutankhamon estavam sendo transmitidos. Por isso, eles não conseguiam ter filhos saudáveis. Os 2 abortos espontâneos não eram apenas tristes, eram uma certeza biológica. É exatamente por isso que a 18ª dinastia, um dos períodos mais poderosos, ricos e gloriosos da história egípcia, entrou em colapso total. Essa foi a dinastia de Thutmose III, o Napoleão do Egito, de Hatshepsut, a grande faraó, de Amenhotep III, que governou durante uma era de ouro. Ela terminou não com um estrondo, mas com um rei menino geneticamente debilitado, que não conseguia andar, vivia em constante dor e era biologicamente incapaz de gerar um herdeiro. A linhagem real literalmente desmoronou por dentro, vítima de suas próprias tradições. Quando Tutankhamon morreu, o trono passou para seu vizir primeiro, Senat, em seguida para um general, Hormheb. A linhagem divina pura pela qual tanto havia sido sacrificado havia se dissipado. E o que fizeram Hormheb e os faraós que o sucederam? Implementaram uma damnio memoriale, uma condenação da memória. Apagaram os nomes de Akhenata, Ankas, Amon e Tutankhamon das paredes dos templos. Derrubaram os monumentos da era de Amarna e os utilizaram como entulho para os seus próprios. Os historiadores sempre presumiram que isso se tratava puramente de uma questão religiosa, uma reação furiosa contra a heresia de Akhenata sobre um único Deus. Mas e se fosse mais do que isso? E se não fossem apenas as ideias que eles tentavam apagar? Mas a biologia? E se a decadência física, visível e inegável da família real fosse vista como uma contaminação, uma podridão divina tão profunda que precisava ser expurgada? Para o pragmático general Horm, essa família não era apenas herege, era defeituosa. O segredo que o Egito tentava enterrar não era apenas um rei que acreditava em um único Deus. Era o resultado devastador das ações desse rei. Era um segredo de família tão obscuro que precisava ser arrancado das paredes. O DNA, a daqueles 2 minúsculos fetos esquecidos, finalmente deu voz a essa tragédia de 3.000 anos, revelando que a verdadeira história do rei Tutankhamon não é sobre ouro ou poder. É sobre um menino nascido em um pesadelo genético,
que viveu em sofrimento e pereceu pouco antes de sua linhagem desaparecer para sempre. O DNA finalmente resolveu o mistério, mas revelou uma verdade trágica e perturbadora. Será que os antigos egípcios tinham noção do impacto que suas tradições causavam em sua própria linhagem? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para descobrir mais segredos ocultos.